Então nós vamos dar início à nossa sessão de hoje. Estávamos a ver assim se havia mais pessoas que se juntavam a nós. Eu vou pedir para as pessoas desligarem os microfones quem não estiver na mesa hoje. Vou convidar as pessoas a desligar os seus microfones. O meu nome é Mário Santos e eu vou estar a moderar esta sessão. Eu sou parte do projeto Ético, parte da organização deste ciclo de webinars, organizado aqui por este projeto que é acolhido pelo Six Nova. E nós, hoje, este é o segundo webinar dedicado à etnografia em contextos de saúde, com as suas particularidades deste campo de investigação. Nós tivemos o nosso primeiro webinar com a professora Graça Carapinheiro, que nos falou da sua experiência seminal com uma investigação etnográfica em contexto hospitalar e que tem sido fonte de inspiração para muitos e para muitas de nós. E hoje vamos estar aqui à conversa, uma conversa assim bastante rica, esperemos nós, com certeza que será, e muito informal, com a professora Helena Serra e a professora Lucília Nunes, aqui no que nós chamamos de olhares cruzados sobre a etnografia em contexto hospitalar. E portanto, vamos aguardar só mais um minuto ou outro, porque há algumas pessoas que se estão a juntar a nós agora, e depois vou apresentar aqui brevemente as nossas oradoras, a quem muito agradeço o facto de terem aceito este desafio, que foi um desafio duplo, porque aceitaram o primeiro desafio de participar num seminário que seria presencial e que seria com contornos um bocadinho diferentes, e depois tiveram a flexibilidade de aceitar esta alteração para passarmos para este formato online, que não é a mesma coisa, mas é o que é possível hoje em dia, e esperamos fazer desta discussão também uma discussão bastante rica e bastante interessante. Por isso nós contamos também depois com a participação das pessoas no final das apresentações, para que para além das apresentações das nossas duas convidadas, para que possa haver algum debate. Acho que é esse também o grande valor deste seminário, não ser apenas uma transmissão de um vídeo que qualquer pessoa pode aceder. O facto das pessoas estarem de facto aqui e poderem responder às perguntas é de facto de grande valor, e acho que era de aproveitar. Portanto, no final vamos ter algum tempo para este debate. Então eu passo a apresentar as nossas convidadas. A professora Helena Serra é a diretora do Six Nova, é doutorada em Sociologia e professora associada com a agregação do Departamento de Sociologia da Nova FCSH. Foi membro do Comitê Executivo da ESA, a Associação Europeia de Sociologia, entre 2013 e 2017, e atualmente é membro da ESA RN19, Sociology of Professions, e presidente da RC52, Sociology of Professional Groups, da Associação Sociológica Internacional. A sua tese de doutoramento, que depois foi publicada em livro, com o título Médicos e Poder, partiu de uma etnografia hospitalar, focada no caso da transplantação hepática, e discute as estratégias de poder e de delimitação das fronteiras de pericialidade entre diferentes especialidades médicas. Portanto, tem aqui experiência com etnografia em hospital, que vai ser muito interessante nós conhecermos assim, os pormenores. Temos também a professora Lucília Nunes, que é vice-presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, é membro da Comissão de Ética do Centro Hospitalar de Setúbal e também membro do Conselho de Ética da Universidade do Minho. É doutora em Filosofia, com agregação em Filosofia na especialidade de Ética e agregação também em Enfermagem. A sua tese de doutoramento está também disponível em livro, com o título Justiça, Poder e Responsabilidade. É especialista em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica e é professora coordenadora na Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal. Portanto, agora vou passar a palavra à professora Helena Serra, que será a primeira a falar. Nós calculamos que entre 20 a 30 minutos para cada oradora, para a apresentação. Portanto, passo a palavra e eu vou estar aqui a fazer sinais com as mãos, se por acaso ultrapassar muito tempo. Mas nós temos algum tempo e temos tempo para falar e para nos ouvirmos. Obrigado. Okay. Bom, obrigada. Estão a ouvir-me? Espero que sim, acho que sim, estão ali a fazer um sinal que sim, certo? Bom, para já, muito boa tarde a todos e a todas, e agradeço o vosso interesse e disponibilidade para estarem aqui hoje neste segundo seminário
no âmbito do projeto ético, para falarmos sobre olhares cruzados sobre a etnografia no hospital. Agradecer muito, mais uma vez, à organização na pessoa da Catarina Delaunay, do Mário e do Luís, essencialmente, que têm estado envolvidos nisto, e hoje em particular ao Mário por estar aqui a moderar esta sessão, e queria também cumprimentar formalmente a professora Lucília Nunes e agradecer também aqui a sua presença. Bom, eu um bocadinho no seguimento daquilo que foi apresentado na terça-feira pela professora Graça Carapinheiro, que foi minha orientadora e que marcou muito a minha incursão na Sociologia da Saúde e, portanto, conhece a fundo o trabalho sobre o qual eu vou hoje aqui falar, sobre a etnografia que realizei. Eu consegui encontrar, não é, através desta etnografia que fiz, os tais saberes e poderes do hospital, as autoridades e as identidades, as ideologias, as culturas, enfim, a sociedade plasmada na trama, digamos assim, das relações e práticas sociais que compõem a vida cotidiana, e que agora aqui no hospital, não é, num espaço mais íntimo, onde se abriga a tal mística médica que a professora Graça também falava, eu quis olhar estes saberes e estes poderes, mas em concreto os poderes médicos, num território hospitalar que é particularmente, e que era na altura, portanto isto já foi há 20 anos, não é? Era particularmente inacessível à observação e ao olhar dos sociólogos e dos cientistas sociais em geral, como é o caso da transplantação hepática. Eu fiz uma viagem que para mim foi absolutamente fascinante, não só como investigadora, mas como pessoa, e que relatei no meu livro. Durante 2 anos eu tive acesso a este mundo fervilhante de práticas médicas, onde de facto a contingencialidade, a incerteza, a indeterminação do conhecimento atingem de facto expressões muito, muito exuberantes. Foi uma investigação que tem uma ancoragem central, só para situar aqui a etnografia rapidamente, tem uma ancoragem central nas questões relacionadas com o poder e o saber médico. A principal ideia era analisar, no fundo, as tecnologias postas em ação rumo à construção daquilo que eu designei de tecnocracias médicas, que eu nunca tinha visto em ação, nem nunca tinha visto plasmadas na literatura da sociologia médica, das ciências sociais, na sua forma conceptual, portanto ninguém falava em tecnocracias médicas, mas eu sabia que elas existiam, sabia que a professora Graça Carapinheiro já tinha dado conta delas nos seus saberes e poderes no hospital, e portanto discuti muito isto com ela. Eu queria vê-las de facto, foi um conceito que foi depois também emergindo do próprio terreno, que eu fui desenraizando à boa maneira da ground theory, não é? Portanto, aliás, toda a componente teórica da investigação foi construída à medida que eu fui realizando a etnografia, e portanto também o meu capítulo teórico foi a última coisa a fazer. Portanto foram os lugares e a própria observação desses lugares que me suscitaram, ou que me foram suscitando, melhor dizendo, diferentes necessidades em torno da busca de referências teóricas para que me permitissem, de facto, interpretar e analisar com rigor esses dados. E, portanto, estas tecnocracias médicas foram construídas a partir dos seus conteúdos científicos e técnicos, das suas atividades, das suas articulações processuais e das suas apropriações, não é? Pelas diferentes especialidades médicas que andavam por ali em torno da transplantação hepática. Portanto, não querendo entrar aqui na
abordagem teórica, porque não é esse o objetivo. Eu devo dizer que, no entanto, que o tema do poder, concretamente o poder nas organizações, é um tema inesgotável, porque é de facto multiforme, multifacetado, porque envolve de facto atores e formas de ação muito inesperadas, porque abrange territórios indefinidos e cuja amplitude extravasa as circunscrições consideradas legítimas, e, portanto, envolve múltiplos processos sociais que não se limitam aos objetivos da organização, e, portanto, o hospital é, a vários títulos, não é? A organização, onde todos estes aspectos se adensam e se tornam mais complexos, e, portanto, as tecnocracias médicas são uma das suas expressões mais supremas, e, portanto, a escolha deste serviço hospitalar, não é? Uma unidade de transplantação, e em concreto transplantação hepática, que foi isso que me interessou nesta unidade, não foi por acaso. Portanto, o ponto de partida foi: eu quero estudar a problemática do poder médico nas organizações. Portanto, eu venho, em termos das minhas raízes, portanto, eu venho da sociologia das organizações. Eu ensinava a sociologia das organizações e esta era uma temática que me interessava muito perceber. Portanto, muito antes de eu saber ou de ter definido o meu objeto empírico, eu sabia que, independentemente qual fosse o meu objeto empírico e qual fosse a organização, eu queria que essa organização fosse olhada como um construído social, não é? Onde os seus elementos desenvolvessem estratégias particulares que são constantemente redefinidas, que são constantemente reconstruídas, renegociadas entre os diversos atores. Portanto, quis excluir logo contextos que me fossem familiares. Este foi o meu primeiro critério, e quis escolher contextos que me dessem prazer conhecer, já que ia passar tanto tempo, não é, com esta investigação. Eu quis um contexto, um novo mundo onde eu pudesse mergulhar e deixar-me seduzir pelo prazer da descoberta, pelo prazer de voltar também a estudar e a enverdar por outros caminhos teóricos, e como foi o caso da Sociologia da Saúde, foi aqui que eu comecei a entrar, a conhecer, a descobrir a Sociologia da Saúde, não é? Pelas mãos da professora Graça Carapinheiro, e também a Sociologia das Profissões. Portanto, eu sempre tive curiosidade em relação à profissão médica, pela sua visibilidade em termos sociais. Portanto, adivinhava-se que no exercício da profissão médica tínhamos aqui um terreno propício ao estudo da problemática do poder, e eu aliei aqui também a todas estas dimensões a dimensão tecnológica, essa que não era novidade para mim, eu já tinha trabalhado antes, nomeadamente ao nível da minha tese de mestrado. Foi uma dimensão que surgiu aqui mais tardiamente, não foi logo no início, que eu aliei aqui a esta investigação e que serviu de ponto de partida para analisar o poder médico e para perceber estas tecnocracias médicas, porque o que eu queria era entender de que forma é que o poder médico, traduzido em termos de conhecimento, domínio de tecnologias e técnicas específicas, tinha capacidade para impor e para definir o conjunto das práticas médicas, e como é que essas tecnologias são instrumentalizadas por forma a se constituírem estratégias de poder entre várias especialidades médicas que se cruzam, cada um com as suas técnicas, cada um com as suas tecnocracias, e, portanto, foi assim que eu cheguei ao contexto de pesquisa, a transplantação hepática, que é uma das áreas
mais sofisticadas, e já era na altura, ainda é, portanto, na altura ainda mais, era uma das áreas mais sofisticadas da medicina, quer pela tecnologia que envolve, quer pelas práticas médicas que implica, quer pela natureza multidisciplinar, portanto, eu estava destinada à multidisciplinariedade, não é? Portanto, há aqui uma natureza multidisciplinar que necessariamente caracteriza toda a atividade de transplantação hepática, também pela enorme complexidade da prestação dos cuidados, que implica aspectos muito precisos, não só do ponto de vista médico, implica, de facto, aspectos muito específicos na organização e na divisão do trabalho, que decorre desta hiperespecialização médico-cirúrgica, e, portanto, eu iria ali certamente encontrar, iria ali certamente conseguir ver o exercício dos diversos poderes médicos, as tecnocracias em ação que se cruzam, como é que cada uma destas tecnocracias subordinada a um esquema muito próprio de valores, de culturas, de organização do trabalho, e, portanto, as tecnocracias em ação, era isto, e isto só se vê como, não é, a partir da etnografia, não é? Ou seja, eu estive 2 anos no terreno, depois desses 2 anos ainda fiz cerca de 50 entrevistas, semi-estruturadas, longas, que duraram, algumas delas mais de 2 horas, a toda a equipa médica, a todos os enfermeiros, a elementos da própria administração hospitalar na altura que me concederam entrevistas, e, portanto, como é que foi esta aventura, que é isto que vocês querem saber, não é? Depois deste enquadramento. Eu percorri todos os espaços físicos e simbólicos, ou seja, os lugares de transplantação foram todos palmeados, não é? Hoje a unidade de transplantação está num único lugar, na altura estava espalhada pelo hospital, não é? Consultas, internamentos, bloco cirúrgico, vários blocos cirúrgicos, porque eu também acompanhei os cirurgiões na colheita dos órgãos, eram eles que iam colher diretamente os órgãos, este grupo de cirurgiões, e depois também transplantavam, portanto eu acompanhei-os em todo este circuito, os cuidados intensivos, os gabinetes, os corredores, as enfermarias, os átrios, portanto sistematicamente eu, ao longo de 2 anos, às vezes disponível 24 horas, como os cirurgiões estavam, a qualquer momento há alguém em morte cerebral e é preciso ir fazer a colheita, e, portanto, eu acompanhei-os sempre. Portanto, foi uma observação muito minuciosa, muito sensível e sensorial, diria, também em torno dos objetos, dos equipamentos, dos cheiros, que têm diferentes significados consoante o espaço, consoante os indivíduos que estão envolvidos, e, portanto, toda esta dimensão simbólica ficou também plasmada nesta etnografia, o simbolismo das indumentárias, os rituais da assépsia no bloco operatório. Portanto, eu queria muito observar esta realidade, perceber o verdadeiro sentido daquilo que os observados dizem, como dizem, o que fazem e como fazem, o que aparentam ser e o que querem aparentar ser, não é? E, portanto, eu queria seguir estes bastidores, e isto só é possível através do trabalho etnográfico, ou seja, entender a realidade social do ponto de vista dos atores que estão envolvidos, e eu própria tive que me converter num ator, não é? Para tentar fazer parte daquela realidade, emergindo naquela realidade, procurando intrometer o mínimo possível, ou só participando quando me era dada essa oportunidade, várias oportunidades, que se eu tiver tempo conto aqui um bocadinho. Eu, portanto, tive que aprender as regras da vida cotidiana do contexto onde eu mergulhei, não é? O que implica não só observar, ouvir, acompanhar e também partilhar com os participantes as rotinas típicas e cotidianas das suas experiências, e isso implicou em simultâneo, não é? Como devem imaginar, um equilíbrio difícil entre um distanciamento
e um envolvimento pessoal que tem que ser constantemente controlado, ou seja, da mesma forma, consoante os espaços que eu ia observando, eu tinha que adaptar a minha estratégia de observação e de envolvimento de forma diferente, o que implicou, de facto, construir múltiplas formas de acesso e, portanto, também implicou uma ampla gama de formas de presença. Eu optei, e como deve ser, aliás, por uma estratégia aberta, não é? Uma estratégia onde eu negociei permanentemente a minha presença. Isto não se negocia de uma vez à partida, vai-se negociando até ao fim. Eu até ao fim tive que negociar a minha presença e apesar da consciência desta dificuldade e da necessidade de negociar com um ou com vários sujeitos sociais, digamos assim, esta estratégia levanta seguramente menos problemas do ponto de vista ético. E, portanto, tratou-se de um trabalho particularmente difícil, de avanços, de recuos. Nas fases iniciais eu optei por aceder a todos os lugares possíveis, até porque eu não sabia para onde é que me havia de virar, portanto é uma espécie de reconhecimento de terreno, por forma a adquirir à vontade, e portanto é uma fase inicial que me permite penetrar cada vez mais no campo e sentir-me mais adaptada, e também me permite fazer escolhas de o que é importante observar e não é importante observar. Portanto, permite-me orientar também a minha pesquisa, aprender como é que funciona a realidade que estou a estudar e, portanto, à medida que o tempo foi passando, esta observação tornou-se, claro, muito mais seletiva. A seleção inicial dos lugares a observar realizou-se talvez muito mais em função da acessibilidade do que propriamente das opções teóricas. Portanto, entrar tem que ser com tempo, entrar nos bastidores, não podemos fazer de uma forma abrupta, não é? Os primeiros contactos que antecederam a entrada no campo iniciaram-se ainda no século passado, não é? Em dezembro de 99 e a entrada já no século XXI, não é? Em janeiro de 2000, e estive no terreno até dezembro de 2001. Portanto, 2 anos. E depois ainda tive as tais entrevistas. A entrada no terreno foi muito facilitada. Eu tive imensa sorte, ou seja, foi através de um contacto, de um elemento privilegiado que me colocou em contacto com um dos cirurgiões que pertencia ao serviço, que imediatamente me apresentou ao diretor da unidade de transplantação, meu querido Dr. João Pena, um humanista, que percebeu imediatamente, que valorizou imediatamente a importância do meu trabalho. E, portanto, neste primeiro encontro com o João Pena, eu apresentei uma versão do projeto que tinha preparado, não é? Que achei que adaptei, não é? À circunstância, portanto, com todos os elementos que diziam respeito à investigação e, sobretudo, dando ênfase à necessidade da minha presença permanente e continuada, não é? Portanto, expliquei tudo isso, não só no papel, mas presencialmente. Ele percebeu de imediato, acolheu com entusiasmo imediato a minha presença, portanto, mostrou-se muito disposto a colaborar, de tal forma que eu comecei logo naquele dia. Disse, pode já ficar cá, vou já apresentá-la às pessoas, esteja à vontade. Portanto, inclusive predispôs-se e prontificou-se para tratar da autorização formal junto do Conselho de Administração, que foi facilitada exatamente pela posição privilegiada deste serviço e desta pessoa, deste diretor, que de facto tinha uma posição de poder naquele hospital, apesar de eu depois ter tido mais à frente alguns problemas com a administração hospitalar, que eu poderei contar mais à frente. E foi a partir daqui que eu mergulhei num mundo completamente novo, que foi marcado por um ambiente hostil, não é? Obviamente, por ser desconhecido,
pela sua natureza, onde a minha presença era olhada com desconfiança, havia um total sentimento de incompreensão sobre o que é que eu andava ali a fazer, quem é que era eu, sistematicamente, todos os dias, a deambular pelos corredores ou entrar nas salas de trabalho, nos gabinetes médicos, nas enfermarias, apesar de eu ter sido apresentada aos vários elementos das diferentes especialidades e também à enfermeira-chefe. Portanto, havia aqui uma sensação de estar a mais, que ficava muito presente quando eu entrava na sala de reuniões médicas, às quais eu estava autorizada a estar, não é? Ou na sala de trabalho dos enfermeiros. Essa estranheza era denunciada pelo silêncio repentino que se fazia sentir quando eu entrava. Outras vezes era um olhar inquisidor de um ou outro médico ou enfermeiro que me causava muito desconforto e que eu fingia não perceber, não é? Por vezes esse olhar era também acompanhado por aquela pergunta típica: quem é? Não é? Assim, num tom baixo, mas suficientemente alto para que eu ouvisse e me sentisse a mais e sentisse que aquele não era o meu lugar. Portanto, os primeiros tempos foram particularmente difíceis, assaltados por uma enorme vontade de abandonar o terreno nestas situações mais constrangedoras e que me levavam às vezes a arranjar desculpas para eu de manhã, quando me levantava, não ir ao hospital, não é? Um bocadinho na linha que a professora Graça Garabinheiro também aqui identificou a propósito do seu trabalho. Portanto, é um período de reconhecimento do terreno, este período inicial, muito duro, doloroso, mas absolutamente necessário para reconhecermos todos os atores e todos os cenários que possam ser estratégicos para a nossa observação. E, portanto, aos poucos o objeto da observação vai tomando alguma forma, não é? E os seus conteúdos vão ficando mais visíveis e os lugares onde ocorrem as diferentes práticas médicas tornam-se muito evidentes, tudo começa a fazer sentido e a pesquisa vai-se construindo e o sentimento de decepção que nós tínhamos inicialmente vai dar lugar a um entusiasmo crescente. Quem me conhece também sabe que eu não preciso muito para me entusiasmar, não é? Mas é um entusiasmo que às vezes até chega a ser obsessivo e para isso contribuiu muito, mas muito a atitude de todo o pessoal do serviço que se foi acostumando à minha presença. Ou seja, o desenvolvimento das relações de confiança e de cooperação que se fortalecem e que se vão reconstruindo cotidianamente com as pessoas que nós observamos e que atuam como guias, não é? E que nos permitem mais facilmente mover no terreno desconhecido, torna-se uma realidade, acontece de facto. Portanto, etnógrafos que estão a começar, não percam a esperança, porque acaba por acontecer. E, portanto, surge finalmente a oportunidade plena de nós vivermos e testemunhar por dentro situações que são únicas, não é? E que de outra forma não seriam perceptíveis. E nós aqui percebemos o verdadeiro sentido do que quer dizer participação ou observação participante, que implica de facto presença física, imersão no terreno e que nos impõe igualmente nós mudarmos completamente a nossa vida, o nosso local de trabalho para experimentar outra realidade. E no caso desta investigação, implicou igualmente vestir um fato de trabalho, não é? Por forma a poder aceder aos espaços que eu queria observar. Portanto, consoante se tratava de enfermarias, gabinetes médicos, salas de exames, ou bloco operatório, a bata branca ou a indumentária completa do bloco azul e verde, não é? Passaram a constituir roupas diárias da minha vida, não é? E com o tempo eu fui-me sentindo como parte da unidade de transplantação. E, portanto, os convites para almoçar, para jantar, para beber café, foram se tornando habituais. Jantar, porque nós também às vezes trabalhávamos à noite, estão a ver, olha, nós já me estou aqui a incluir, os transplantes ocorrem a qualquer hora. E, portanto, os silêncios que se faziam sentir quando eu me aproximava no início, agora deram lugar a comentários que demonstravam preocupação, quer de todos, não é? Sejam médicos, sejam enfermeiros, pelo facto de, nos momentos de maior azáfama no serviço, eles não poderem dar a atenção que eles achavam que
eu necessitava, não é? E, portanto, à medida que o tempo passava, mostravam-se cada vez mais interessados, até pelo andamento da pesquisa, cada vez mais curiosos em relação à investigação, de tal modo que, conscientemente ou não, eles pareciam às vezes querer instrumentalizar a pesquisa, fazendo sentir que a minha presença constituía uma excelente oportunidade para eu divulgar o trabalho que eles fazem no hospital. E, portanto, estas situações são um alarme, não é? É um aviso claro de que o objeto começa a confundir-se com o sujeito que observa e que involuntariamente dá consigo a vestir a camisola em prol desta ou daquela força. E é a altura de eu muitas vezes ter tido necessidade de interromper a observação por uns dias, por uma semana, 2 semanas, para garantir o tal distanciamento, não é, que nós lemos nos livros e que é absolutamente necessário à realização do projeto. Portanto, é tomada de consciência de uma absoluta necessidade de nós construirmos uma postura permanentemente vigilante, que é importante não só do ponto de vista do lugar que o ocupava no terreno, que pode ficar comprometido a qualquer momento, mas também em termos da própria interpretação dos dados. E, portanto, eu tinha de volta e meia de entrar em momentos de pausa para reconstruir, para reequacionar toda a minha estratégia de pesquisa, voltando à teoria, olhando para os dados, e, portanto, depois é preciso regressar de novo, não é? E quando nós regressamos de novo, com o receio de começar tudo de novo, temos aquela sensação que o que é que eu perdi? Será que eu perdi alguma coisa importante? Será que já não se lembra de mim e eu terei que voltar a conquistar outra vez a autonomia que eu tinha de me deambular por aqueles corredores e fazer as perguntas que me apetecia? Portanto, nós temos tendência para adiar o regresso, mas afinal, ao contrário daquilo que nós receamos, tudo continua no ponto em que deixámos e a nossa reentrada até suscita surpresas muito agradáveis, ou seja, saltam-nos com perguntas, estávamos preocupados, aconteceu alguma coisa, então, porque é que não esteve cá? Portanto, fazem-nos sentir que, afinal, nós existimos, estão interessados no nosso trabalho. Aliás, era muito interessante, às vezes diziam, a nossa socióloga está de volta, porque era assim que eles me tratavam habitualmente quando, por exemplo, chegava alguém de fora do hospital e eles apresentavam a equipa e eu às vezes estava lá, a nossa socióloga está a fazer um trabalho sobre o trabalho interdisciplinar entre especialidades, porque era assim que eu apresentava o projeto, não é? Portanto, o que é verdade, não é? Portanto, eu estava ali a perceber como é que se construíam as tomadas de decisão em torno de casos clínicos complexos que envolviam diferentes tecnocracias médicas e onde eu via em ação as estratégias de poder médico. Portanto, nunca lhes disse no início, vou fazer um trabalho sobre poder médico, senão assustava imediatamente, dificultava muito a minha entrada no terreno. Aos poucos eles percebiam o que é que eu estava a fazer. Aliás, eu às vezes partilhava com eles textos e era interessante perceber a reação, o feedback. Eles diziam, que engraçado a forma como nos vê. Bom, eu não concordo muito. E, portanto, eu aí, quando eles diziam eu não concordo muito, eu tinha a garantia que estava a fazer um bom trabalho, não é? Que havia aquele distanciamento que não privilegiava um ponto de vista ou outro ponto de vista, mas sim o ponto de vista do investigador, não é? E, portanto, inclusive há imensas histórias de, entre aspas, ciúmes, não é? Porque é que eu acompanhava mais uns do que outros, porque é que eu tinha ido estava agora mais próximo dos cirurgiões e não dos hepatologistas, e, portanto, à medida que o tempo vai passando, nós vamos nos movimentando com mais à vontade, entrando, saindo, estamos perfeitamente confortáveis. E, portanto, nesse sentido, e estou mesmo quase a terminar, que eu já devo ter passado bem dos 20 minutos, eu desta experiência resta-me uma certeza, que é a etnografia constitui de facto um processo de aprendizagem única, não apenas do ponto de vista científico, não é? Como eu já tinha dito,
E, portanto, não existem manuais ou receitas de sucesso que possam especificar o método etnográfico ou como conduzir uma determinada etnografia. Portanto, cada etnografia é única e quando se aprende a utilizar esta técnica, quando se passa por todo um processo em cada uma das investigações, quando tudo fica claro, quando nós conseguimos a confiança dos observados, quando nós já dispomos dos dados suficientes para começarmos a escrever, quando já dominamos tudo isto, o trabalho acaba. Portanto, é a altura de sair. Ou seja, o problema, entre aspas, da etnografia é, de certo modo, semelhante ao da experiência de vida. Ou seja, quando faz falta, não se tem. E quando se tem, já não faz falta. Pronto, e fico-me se calhar para já por aqui. Não sei se tomei muito tempo, estou aqui a olhar para as horas, eventualmente não tomei muito tempo, e agradeço muito a vossa estarem-me aqui a ouvir. Mário. Muito obrigado. Eu não vou tomar muito tempo, foi muito, muito bom ouvir esta partilha, porque ainda por cima eu conheço o trabalho, mas e já tinha tido acesso a alguns detalhes, mas é muito, muito interessante sempre saber estes pequenos pormenores e o que é que está por trás daquilo que é a real experiência da pessoa no terreno, não é? Estas coisas que não cabem nos livros e nos artigos que nós depois publicamos, e é muito enriquecedor sempre ouvir esta experiência assim na primeira pessoa. Por isso, muito obrigado. E já vamos ter tempo depois para a discussão, mas vamos já, antes das questões. Já vi que há aqui pessoas que querem colocar questões, mas vamos deixar as questões para o final, e vamos já passar à professora Lucília Nunes, que irá então partilhar a sua visão também. Olá, boa tarde. Muito obrigada, em primeiro lugar, pela oportunidade. Eu estive entretidíssima a ouvir e pensei, bem, tenho que começar a preparação que fiz, que, enfim, umas anotações, sob o ponto de vista de onde me vou colocar. Isto é quase declaração de interesses. A minha primeira casa, do ponto de vista profissional, é o hospital, é o contexto hospitalar, portanto, eu trabalhei 18 anos em hospital e só há 20 anos é que estou na escola, porque está ligeiramente desequilibrado, mas não muito. E, portanto, esta primeira noção de ir fazer um estudo para um sítio onde não se é, que não se conhece, não se faz ideia, e eu diria que é um aquário bastante especial nesta perspectiva do contexto hospitalar. Portanto, a minha primeira declaração de interesse é já esta, que é, eu tenho a vivência do contexto hospitalar e não da investigação etnográfica. Qual é a minha ligação à investigação etnográfica? É como membro de uma comissão de ética. E, portanto, com a avaliação, a revisão ética dos projetos. E é desta perspectiva que eu venho conversar um bocadinho. Até porque me dá a ideia, e posso estar equivocada, aliás, era bom que estivesse e depois comentassem, que é para eu também rever, se for o caso, o meu horizonte, que é, a certa altura, na qualitativa no geral e na etnográfica em particular, as comissões de ética aparecem sempre como aqueles senhores aborrecidos que têm uma lista para verificar e que nos bloqueiam e que estão sempre a pedir coisas que nós não é isto que... E então é um bocadinho nesta perspectiva do... Calma, vamos lá falar um bocadinho das comissões de ética e da revisão ética dos pareceres, ou melhor, da revisão ética dos projetos, e porque é que os pareceres são importantes. E 99, não foi doutora Helena Serra, bem, 99 as SES estavam legisladas para aí há 4 anos. Ou seja, estamos hoje a falar no enquadramento, não é? No enquadramento que tem, para já tem, desculpem, mas eu vou confessar, não posso deixar de dizer o enquadramento jurídico, apesar de vocês poderem achar um bocadinho aborrecido, sobretudo os que são mais cientistas sociais e acham que há algumas coisas que são muito organizadas quando o método com que trabalham precisa da contextualidade, da contingencialidade, da informalidade até para a coleta de dados. Então, nós tivemos o decreto-lei das SES em 95. As SES são Comissões Éticas para a Saúde, de Ética para a Saúde. Para não usar acrónimos, daqui a nada estou a falar de uma maneira esquisita. Quando o decreto-lei foi publicado em 95, muitas instituições, sobretudo as que tinham investigação, do ponto de vista de desenvolvimento biomédico científico em hospital, já tinham comissões de ética a funcionar. Entre 95 e 2014, eu vou fazer assim um salto grande, em 2014 nós temos a publicação da Lei da Investigação Clínica.
E esta lei é muito importante para os cientistas sociais. Vou já dizer assim, que é para não começarem a dizer que eu só estou a falar das coisas com relevância, entendendo aqui o clínico de uma maneira importante. Nas minhas notas eu coloquei ali e vou ler que o estudo clínico é qualquer estudo sistemático conduzido no ser humano ou a partir de dados de saúde individuais, destinado a descobrir ou a verificar a distribuição ou o efeito de fatores de saúde, estados ou resultados em saúde, de processos de saúde ou de doença, do desempenho ou segurança de intervenções ou serviços de saúde, através, ainda estou a ler, através de aspectos biológicos, comportamentais, sociais ou organizacionais. E, portanto, em 2014, que a nossa Lei Nacional da Investigação Clínica vem dizer que todos os estudos, qualquer estudo clínico, precisa de um parecer favorável de uma comissão ética competente, a história das SECs, comissão ética competente. E, portanto, a noção de que quando vocês agora vou dizer assim, também vou dizer vocês, que é para, quando vocês querem fazer uma investigação contextual em ambiente hospitalar, naturalmente a primeira, não é a primeira talvez do ponto de vista sequencial, mas uma das primeiras etapas é verdadeiramente ter um parecer favorável da Comissão de Ética. Até para poderem efetivamente realizar a observação participante, os 2 anos, as entrevistas, o que quiserem. E, portanto, esta ideia que a determinada altura me parece importante do ponto de vista ético, que é os projetos têm que ser sujeitos à revisão. E agora estou a ouvir aqui um argumento logo no instantinho a dizer mas a universidade já fez a revisão ética do projeto. Sim, mas isso foi no contexto da instituição de ensino superior. Nós, no limite, em cada instituição, como não existe a obrigatoriedade de haver reconhecimento recíproco de pareceres, em cada instituição ajuiza-se sobre aquele projeto naquela instituição. E, portanto, o que é que aconteceu a seguir, e em 2018, foi a alteração do quadro jurídico das comissões de ética. Até esta altura, era obrigatório e havia comissões de ética para a saúde, como o nome diz, em instituições de saúde. Quando saiu, em 2018, o decreto-lei a propósito do quadro jurídico, passou a ter de ser, efetivamente, constituída ou criada, se quiserem, foram ampliadas os sítios onde estão as comissões de ética. E neste momento, em Portugal, é obrigatório existir a comissões de ética nas instituições de saúde, naturalmente, seja qual for o regime jurídico da organização, e também nas instituições de ensino superior que realizam investigação clínica e nos centros de investigação biomédica que desenvolvem investigação clínica. Citei. Portanto, o que é que foi acontecendo? E isto é uma questão importante para quem, por exemplo, começou a fazer investigação. Vou usar mais tempo que aquilo que a professora Helena Serra disse. Para quem começou a fazer investigação há 30 anos ou há 20 anos, e que não tinha uma série de processos, de repente parece que há aqui obstáculos que estão criados, procedimentos e verificações. E eu estou aqui a tentar que seja claro qual é o objetivo deste processo e porque é que institucionalmente este processo é importante. Nós já sabemos que a regulação ética da investigação é importante, quer dizer, eu ia a partir desse suposto, estamos todos de acordo, investigadores, seja qual for a área, sabem? O olhar é olhar cruzado, mas eu diria que aqui tanto faz. Sociologia, antropologia, o que quiserem, em qualquer área se reconhecerá que é preciso regulação ética para a investigação, porque efetivamente é preciso proteger os sujeitos, é preciso proteger as pessoas, sobretudo em populações mais vulneráveis. E estamos claramente a pensar que quando estamos em contexto hospitalar, face a doentes internados, por exemplo, a situação de vulnerabilidade destes sujeitos é para ter em conta. Claro que vocês dirão, e bem, é diferente se eu quero fazer um estudo com os profissionais, sim, com certeza, mas aí eu tenho que ser muito clara no projeto que eu quero fazer. Portanto, as comissões de ética ajuizam os projetos que lhes são colocados. E eu costumo dizer que ajuizam de forma transparente, com uma série de checklists que até estão disponíveis nos portais. Portanto, a primeira recomendação que eu agora fazia, que é logo a recomendação, enfim, quase elementar, que é, se têm um projeto de investigação etnográfica que querem realizar, vão ao site daquela comissão de ética daquela instituição e verificam qual é a checklist, quais são os elementos que são pedidos pela instituição. Por via de regra, é solicitada uma sinopse do projeto e, portanto, aqui há logo a explicação do que é que se pretende. E este é um dos obstáculos que eu já ouvi várias vezes a pessoas que querem fazer investigação etnográfica em contextos hospitalares, que é, as pessoas da Comissão de Ética querem elementos muito concretos, querem elementos muito objetivos, querem saber quem é a amostra, querem saber o que é que vão fazer, onde é que vão registar, quais são as garantias. E às vezes os cientistas sociais vão perdoar. Mas eu também quero dizer alguma coisa que vos provoque, quando não daqui a nada
fica assim um bocadinho morno, que é, às vezes os cientistas sociais estão preocupados com outras coisas e não estão preocupados com estes aspectos e não dão as garantias que as comissões de ética querem. E que as garantias é as garantias do respeito dos direitos das pessoas, da confidencialidade, do anonimato, todas as listas, já lá vamos, já estou a ver a professora Helena Serra a abanar as mãos. Esta conversa hoje há de ser interessante. Esta questão associada a, e vocês pensarão, aliás há muita coisa escrita sobre isto, estou-me a limitar a pôr em síntese, que é como se num modo de investigação que vai para terreno, que vai para campo e que vai aberto, seja preciso cumprir um conjunto de requisitos que à partida estão organizados, processualmente definidos. E sim. E a questão é para que é que serve? Porque às vezes nós conseguimos perceber a utilidade de alguns procedimentos se nós percebermos a finalidade. E a noção de que as comissões de ética são responsáveis por zelar institucionalmente. E desde que saiu 2018, a última alteração, são 3 competências importantes das comissões de ética em prática assistencial que são importantes. E não tem só a ver com, e agora estou a pensar assim, se calhar alguns de vocês pensam, avaliam, fazem uma revisão ética do projeto e depois nunca mais. Não, e depois nada. De acordo com as competências das comissões de ética, têm pelo menos 3 específicas relacionadas com os projetos de investigação, que é fazer a avaliação de forma independente, e isto é importante, até por causa da composição das comissões. Se quiserem falar sobre isso, esse é um aspecto que depois eu não estava a pensar em falar sobre ele, mas veio o atalho de foice, que é quem são as comissões, qual é a composição ou constituição. Porque a questão é preciso avaliar de forma independente os aspectos, e isto é o que está no decreto-lei, estou a ler outra vez, e vocês devem dar conta que eu estou a ler, que eu olho ali para cima, os aspectos metodológicos, éticos e legais dos estudos de investigação clínica que lhes são submetidos. E esta é a primeira da sequência em ligação à investigação. A segunda, assegurar o acompanhamento de todos os estudos de investigação clínica que decorrem na instituição, desde o início ao término e à apresentação do relatório final. Portanto, o segundo é, claramente, acompanhar. E o terceiro é monitorizar a realização e, em especial, no que diz respeito a aspectos éticos e à segurança e integridade dos participantes. É claro que aqui estamos sempre a pensar que os participantes podem ser os doentes. E, portanto, nesta perspectiva, quando se pensa em doentes internados num determinado contexto, são pessoas que estão em situação de sofrimento, em situação de vulnerabilidade e que requerem a proteção. E eu diria, todos nós estaremos de acordo com isto. Por isso, o que importa é que no projeto sejam muito claros quais são os aspectos que o investigador vai ter em conta. E quando eu estou a pensar isto, também estou a pensar que vocês, enfim, ouvem-me dizer, está bem, mas eu não vou experimentar um novo medicamento, eu não vou fazer um dispositivo, não tem nada que faça danos físicos. E eu costumo dizer, calma, a qualitativa é tão perigosa como a quantitativa nestas matérias. Porque o facto de irem mexer com sentimentos, com vivências, com a maneira como as pessoas vivem as situações, pode efetivamente ter danos colaterais. E não são danos físicos, são questões psicológicas e emocionais. Por isso é a responsabilidade do investigador, particularmente quando está em ligação a populações vulneráveis, de pensar qual é o plano de proteção das pessoas. E, portanto, assegurar antes, diria eu, um esquema de proteção, ou deixar um contacto com as pessoas, ou articular de alguma maneira, porque eu costumo dar o exemplo, e se calhar este é o exemplo mais brutal de todos, que é se eu vou fazer um estudo etnográfico em termos dos ambientes, ou um estudo qualitativo, até vou pôr isto no geral, sobre as vivências, que é para ser assim, sobre as vivências de alguém, sobre um fenómeno de morte ou de perda, é evidente que isto não pode não ter danos físicos, mas pode ter danos de rememoração de experiência de vida. E como vocês, e isso agora é muito a vossa área, e como vocês sabem muito bem, as pessoas trazem consigo um conjunto de elementos de vida que às vezes não lhes são tão evidentes. E uma entrevista de profundidade, por exemplo, pode despoltar uma crise, por exemplo, ou uma angústia existencial. E esta ideia do para que é que eu estou a fazer esta conversa? Estou a dizer que, por exemplo, um projeto que tenha como foco algumas questões sensíveis, o investigador tem a obrigação de pensar num plano de segurança ou num plano de proteção dos seus sujeitos do estudo. Do ponto de vista da checklist, o que é que habitualmente é mais penoso, ou parece ser mais penoso do que eu tenho de experiência na área da investigação etnográfica? Para já as amostras, a questão da amostragem é ter que dizer com quem é que vai. O quem antes, quando vocês vão para o terreno, e só depois é que acabam por perceber o que é que vai acontecer. Portanto, há aqui uma necessidade de uma antevisão e de até alguma salvaguarda, porque alguém que faz um projeto de investigação, com os dados que tem, quando o apresenta, não está impedido de, a determinada altura, apresentar uma revisão à Comissão de Ética sem entender que faz sentido. Nós é que fechamos tudo em gavetas também. E, portanto, entregamos o projeto, está feito, é para ser assim. Pode não ser. Quem é que disse que ele não pode ser apresentado com uma revisão ou com uma alteração para ser reapreciado?
é só para dizer que os processos já estão fechados, porque nós na nossa cabeça também os fechamos. E, portanto, consideramos que submeti, tive parecer favorável, andou. A ética procedimental está assegurada. Pois, mas a questão aqui não é ética procedimental, diria. É mesmo a ética do investigador e de quando é que percebe que aquilo que propôs precisa de ser melhorado, corrigido. E, portanto, queria deixar aqui esta nota, não tem problema nenhum, se a meio, um ano depois, 2 anos, 3 anos, quando for, dizer, ok, eu preciso fazer aqui umas revisões, porque aqueles senhores que fazem a revisão ética do projeto têm que saber que isto está a acontecer desta forma. Quando eu disse há bocadinho que às vezes os cientistas sociais não dão muitas garantias, é porque há um conjunto de direitos que normalmente as comissões de ética fazem muita questão que estejam lá, que é o respeito pelos direitos das pessoas, naturalmente, a possibilidade de abandonar a qualquer momento o estudo, e eu costumo dizer a brincar, até há quem escreva, eu posso abandonar o estudo, mas depois não diz como, e lá se fica a capacidade operacional da coisa. Portanto, esse eu no formulário ou na informação que dou, porque isto significa sinopse do projeto, informação aos participantes, formulário de consentimento livre e esclarecido, currículo do investigador, isto normalmente está nas listas das coisas que são para entregar. E habitualmente a informação aos participantes é o documento ou a situação, se for presencial e de entrevista, em que o investigador explica aos sujeitos do seu estudo o que é que pretende e pede o consentimento. E solicita a colaboração, que é voluntária, livre, aquelas coisas. E a ideia aqui associada, que é muitas vezes nas informações aos participantes, bem, pode abandonar o estudo em qualquer altura. Mas pronto, a frase acaba assim, sem problemas e sem prejuízos para si. Adivinha-se como é que se faz? É melhor que o investigador diga como é que faz se quiser abandonar o estudo. Por exemplo, eu tenho visto alguns formulários que não são muito da lógica anterior das CES e que, por exemplo, organizam a informação aos participantes em pergunta-resposta, que é muito mais interessante, que é, porque é que é importante eu participar no estudo, ponto de interrogação, dá a resposta. Ou seja, quando nós dizemos é preciso que haja informação aos participantes, as comissões de ética não estão a determinar que a informação tem que estar em parágrafos todos seguidos de uma maneira absolutamente... Ninguém tem paciência para ler 3 folhas ao final de um bocadinho e, portanto, a ideia é como é que os investigadores apresentam o seu estudo. Conseguem apresentá-lo com formato de pergunta-resposta na informação, que até seja mais agradável para quem está a ler para depois dar o seu consentimento ou não. É a mesma coisa dos consentimentos. Há quem use ainda extensas descrições de consentimento e há quem já tenha feito opções de fazer afirmações para pôr ao lado um quadradinho para ticar e depois assina. Porque, efetivamente, a questão do consentimento é uma questão importante. Quer para garantir a informação, porque eu às vezes acho que a questão não é tanto apenas o consentimento, é a informação sobre o estudo e que os sujeitos livremente decidiram que sim, participavam. E habitualmente a questão de dizer, tem que ter uma informação e tem que ter um consentimento informado. Isto é quase burocratizar o processo. E eu não gosto nada desta ideia de que tem a ver com uma burocracia e um papel. Porque a obrigação do investigador, seja de qualitativa, qual seja de etnográfica, qualquer que seja a metodologia que usa ou a técnica de colheita de dados que utilize, tem a obrigação de informar os sujeitos e de lhes dizer o que está a fazer. Pode dizê-lo, e a questão aqui às vezes do como é que escolhe dizer, e há bocadinho a professora Helena Serra disse isto de uma maneira engraçada, que foi disse o que é que estava a fazer, mas não disse o fundo. Não faltou à verdade por causa disso, disse o que é que estava a fazer. O que acontece a seguir, e isto é muito claro, por exemplo, quando se vai para um contexto, e vocês que vão, vocês agora cientistas sociais, que vão para um contexto e estão lá 2 anos, 3 anos, ou 6 meses, 1 ano, a primeira noção é, em contexto hospitalar, dificilmente alguém que chega para fazer uma investigação há de ser bem acolhida à primeira com festa e fanfarra. Se for, tenham dúvidas, porque isso é outra forma. Há muitas formas de ter receio do que é que aí vai, porque esta é a minha casa, não é? É um bocadinho a história do esta é a minha casa. Vem alguém, eu até convido, até aceito e digo com certeza venha. Mas há sempre aqui uma confiança dos informantes e das pessoas que participam no estudo ou dos profissionais, que aí tem de ser o cientista social a ganhá-la. E tem que a ganhar não só pela presença no cotidiano, mas pela sua postura, pela sua atitude, pela maneira como está, pela maneira como se relaciona, e estou a pensar nos profissionais, naturalmente, com os profissionais que se mantêm lá. Portanto, esta ideia de que o cientista social vai lá fazer um estudo, vai lá de vez em quando, vai lá com alguma frequência. Os profissionais têm muito o sentido que moram lá, são de lá, e portanto é esta noção do estar em risco porque se está sob vigilância. E nós temos algumas
suspeitas existenciais, todos nós. Então porquê é que as pessoas não gostam de avaliações? Não é porque não sabem as matérias, às vezes não gostam de avaliação só porque não gostam de se sentir avaliados. Vamos dizer, estamos sempre em avaliação. Isto é uma coisa engraçada que eu acho que eventualmente a investigação social demonstra, que é nós somos sempre sujeitos de monitorização pelos outros, de avaliação, e em vez de transformarmos isto numa coisa boa, que eu acho que no tempo conseguem, que é no tempo que a confiança ganha, isto acaba por ser muito bom para todos, para o investigador e para os sujeitos do contexto. A determinada altura há aqui confianças que precisam de ser ganhas, para não se encarar com desconfiança a alguém que vem esbizar sobre o que eu faço. E admitindo que as pessoas fazem sempre o melhor que sabem e, portanto, ainda assim fica sempre na dúvida se está a fazer o melhor possível. Do ponto de vista da comissão, e agora vou deixar-me desta conversa mais interpretativa pessoal, do ponto de vista de uma comissão de ética, o projeto, os documentos que acompanham têm que ter o que aquela comissão disse que era preciso. Por isso é que eu comecei logo por dizer, vejam a checklist da comissão. Era o que faltava agora, submeter um projeto, mais os papelinhos soltos e sem terem consultado com um espírito minucioso e meticuloso o que é solicitado por aquela organização. Porque se forem verificar o que é preciso e enviarem os documentos, se a Comissão de Ética tiver alguma dúvida ou quiser algum esclarecimento, dir-vos-á. E, portanto, esta noção do estar disponível, mas isto é de seus investigadores, do estar disponível para submeter o seu projeto a uma revisão ética, tal como as pessoas da Comissão de Ética estão disponíveis e estão, para olhar para um projeto e pensar, porque ninguém diz que não, a não ser que falhe nos requisitos considerados fundamentais para o desenvolver daquela investigação, ou que o contexto, por alguma razão, naquela altura não seja favorável. Mas digamos que nesta perspectiva também se trata de acederem a informação que habitualmente não acederiam, se não tivessem na qualidade de investigadores, e por outro lado, da preocupação muito grande que as instituições têm, as comissões de ética têm, da proteção dos sujeitos, que é a questão da proteção dos dados pessoais. Por exemplo, nos requisitos, há comissões em que a checklist diz ter autorização do encarregado de proteção de dados. O EPD é uma coisa recente, desde o RGPD, desculpem as siglas, Regulamento Geral de Proteção de Dados. E, portanto, há sítios onde se pede, há sítios onde não se pede. O que se pedir, o investigador deve apresentar. E eu diria nesta perspectiva, não consigo dizer exatamente se vou fazer 10 entrevistas ou 20. Está bem, mas também ninguém lhe pede para dizer se faz 10 ou 20. Diz que faz entrevistas até ter a saturação de campo. Né? As pessoas estão habituadas a estes termos. E a responsabilidade das pessoas que fazem investigação qualitativa é muito grande. Até para, eu iria dizer, atenuar a representação de que nos hospitais só se faz investigação biomédica ou só os profissionais de saúde é que fazem investigação. Eu gostava muito de ouvir questões, conversas, trocas, não gastei muito tempo, mas também eu acho que o tempo não é o mais importante. Queria fazer um último reforço final, mas que tem a ver com a responsabilidade do investigador e que não é só na submissão à Comissão de Ética, é em cumprir, eu diria, com a integridade científica do trabalho, mas também com aquilo que prometeu no projeto, porque quando prometeu é suposto que seja de confiança nesta perspectiva. Portanto, a responsabilidade do investigador na condução do seu trabalho, na análise do seu trabalho e na devolução. Esta história da devolução é fundamental, porque não é só fazer o trabalho, é depois devolver aos sujeitos, ao contexto, os resultados do estudo. Portanto, estamos a falar vulgarmente de disseminação, mas eu costumo pensar que de alguma maneira é devolver a quem participou os resultados, os achados que possam ser discutidos, mesmo que o objetivo seja a compreensão, que é aquilo que classifica de alguma maneira o qualitativo, se eu quiser compreender que isso seja devolvido ao contexto que participou. Porque a certa altura os profissionais de saúde ficaram um bocadinho fartos, não se diz, mas ficaram um bocadinho saturados com esta coisa do estar sempre gente a fazer questionários, entrevistas, estudos e depois a devolução nem sempre é certa. Ou seja, é uma responsabilidade do investigador devolver aquilo que encontrou de alguma forma às pessoas que participaram. E acho que das minhas notas sobre aquilo que me pareceria importante conversar, estes são os elementos, enfim, fruto da experiência. A primeira vez que eu participei numa comissão de ética foi em 2000. É muito engraçado que há bocadinho a professora Helena disse 2000 e eu pensei, olha que engraçado, andámos aqui nestes anos, mais ou menos, isto é só preciso viver o bastante, não é? Que é para fazer alguns percursos. A minha primeira experiência de membro de uma comissão de ética foi em 2000, num hospital, naturalmente, e no Hospital Garcia Dorta. E a determinada altura a EBEI, que a maior parte dos estudos que apareciam, na altura nem havia a SEIC, a Comissão de Ética para a Investigação
clínica em Portugal, portanto os ensaios eram todos ajuizados nas comissões de ética, havia pouquíssimos estudos observacionais. Se apareciam um ou dois, era assim uma coisa do outro mundo. 10 anos depois, e estamos antes de 14, 10 anos depois, há uma série de estudos que começam a aparecer que são de metodologias qualitativas. E 20 anos depois nós estamos a falar calmamente e sem dificuldades em etnográfica. O que eu quero dizer com isto? Os contextos também se ajustam, também se desenvolvem com a realização e desenvolvimento, outra vez, com a realização de investigações que suscitem discussão, interrogações, perguntas. Portanto, há aqui um contributo que eu acho que é recíproco e verdadeiramente o facto de ter saído na lei da investigação clínica a área comportamental e social e organizacional é muito mais importante do que poderá parecer à primeira vista para quem esteja mais distraído. Mas essa é a minha opinião. É que há espaço, há vontade, as instituições só têm que cumprir os preceitos éticos que são requeridos para que, eu penso que não há nenhum bloqueio a desenvolver investigação nesta área. Portanto, aquilo que às vezes as pessoas sentem como constrangimento é da dificuldade, não é, em cumprir. E já vi que há ali perguntas a cair, muito bem, mas vou passar ao Mário, agradecer muito a possibilidade de vir conversar convosco sobre estas coisas que me preocupam também e estou muito disponível para o debate, que é sempre a parte mais interessante, não é ouvir o que venho dizer, é mesmo partilhar convosco. Muito obrigado pela visão e pela perspectiva tão por dentro da Comissão de Ética Hospitalar. Eu acho que foi mesmo muito, muito importante ter também essa perspectiva, porque acho que raramente conseguimos ter, mesmo quem tenta entrar nos hospitais para fazer a investigação etnográfica e contacta com comissões de ética, raramente o contacto tem esta natureza e esta abertura de diálogo, porque eu acho que se calhar só daqui a uns dias é que se calhar, ou daqui a algum tempo é que vamos reconhecer a riqueza deste debate e o quão importante foi que esta partilha tenha acontecido. Agora vamos dar início ao debate com as pessoas que estão a assistir-nos. Temos algumas pessoas a assistir no Facebook e temos outras pessoas aqui a assistir também. E ambas, tanto a Helena como a Lucília, podem também colocar questões, fazer comentários ao que a outra pessoa apresentou, portanto sintam-se à vontade também para o fazer, mas se calhar vamos dar aqui já... Eu já comentei. Já, é verdade, teve esse privilégio de falar em segundo lugar. Vou dar espaço e depois, se tiver espaço no final, comentarei. Não... Ótimo. Mas nós temos aqui então a Paula Gil, que quer colocar uma questão e vou já passar a palavra à Paula Gil. Muito bem. Antes de mais, muitos parabéns pela iniciativa e pelas duas intervenções. E eu gostaria de colocar duas questões. Uma à Helena. Quando referiste que o enquadramento teórico foi a última etapa a realizar, quando te lançaste no trabalho empírico, a minha pergunta é: não te sentiste sem bússola? E que conselhos é que darias para quem está a iniciar esta aventura ao entrar, a utilizar as metodologias qualitativas e a etnografia? À professora Lucília, gostaria de lhe colocar uma questão que tem alguma delicadeza. Exatamente. O não dito, nós sabemos que quem faz etnografia e, de facto, a mais-valia, o grande desafio é nós encontrarmos temáticas que nós não, que eram imprevisíveis, e muitas vezes em temáticas que são do foro muito sensível, o não dito é a única forma de nós entrarmos e de nós, de alguma forma, trabalharmos algumas temáticas. Será que a etnografia não colide diretamente com hoje a checklist que a Comissão de Ética nos propõe responder? Porque a etnografia tem
precisamente esta imprevisibilidade das temáticas que são os nossos entrevistados que nos ajudam a identificar. E, portanto, é difícil, numa metodologia aberta, qualitativa, estarmos a priori a identificar todos os pormenores como num modelo mais hipotético ou adutivo, em que nós sabemos na saúde temos um protocolo e que temos que rigorosamente cumprir todos os requisitos. E, portanto, eu vejo aqui algumas clivagens entre a FIA e as comissões de ética. Ok. Paula, disse isso com um tom tão simpático. Não, eu percebo, mas eu só percebo porque eu consigo estar nas comissões de ética, fazer juízo sobre os projetos e ser investigadora e já ter feito submissões de projetos. E a noção é de que às vezes a primeira dificuldade é a nossa maneira de olhar para a coisa. E vocês sabem isso muito melhor que eu. Portanto, a primeira dificuldade é, parece que há uma coisa qualquer que fez anticorpos das ciências sociais para as comissões de ética. Ainda as comissões de ética nem tinham feito nenhuma revisão e já há um estereótipo, isto por acaso precisava de ser estudado, que é, já há um estereótipo e uma representação sobre aquilo que vai ser a submissão e o parecer e o processo da comissão de ética. Olha que é muito difícil lidar com isto, que é a determinada altura e as comissões de ética não fizeram nada, não estou aqui estou a pôr levezinho, porque eu acho que as coisas podem ser sérias, mas não precisam de ser fúnebres, portanto a gente até se pode divertir um bocadinho com isto, que é, esta tem sido recorrentemente em vários sítios do país, e eu não fiz webinars a não ser agora, né? Mas eu já fiz muitas intervenções a propósito da responsabilidade dos investigadores, das questões das comissões de ética, e é quase recorrente, que é, porque é que existe, da parte dos investigadores, o sentido de que a comissão de ética vai olhar de uma maneira burocrático-administrativa e vai não perceber, e eu acho que isto também, não estou a dizer que somos todos, ninguém é inocente, não é nesse sentido. É difícil para as comissões de ética de há uns anos, que tinham um foco hospitalar e tinham sobretudo investigação biomédica, clínica, farmacêutica, relacionada com dispositivos médicos, mas hoje, em que já existem muitos trabalhos realizados em contexto hospitalar, em que há teses de mestrado e teses de doutoramento que são realizadas em contexto hospitalar. Eu, por acaso, até tenho uma opinião sobre isto, que eu às vezes acho que é de ponderar a proporcionalidade de estudos que não produzem conhecimento novo, e, portanto, estou-me a referir naturalmente à não produção de conhecimento em contexto onde há gente vulnerável. Mas aí era outro tópico. A questão é, uma comissão de ética faz um juízo sobre o projeto que lhe é submetido. É você que submete o projeto. Se você faz o que lhe apetece, e agora desculpe também todos estes assim direitinho, faz o que lhe apetece. O que lhe apetece aqui quer dizer o que entende que deve lá estar. Em vez de organizar da maneira como os critérios da checklist estão colocados, está a correr um risco grande, não é? Que é, estou a submeter para uma norma de qualidade com critérios que não cumprem o que está pedido. Pronto, esta é a primeira questão. E vai admitir, não será com certeza o caso de quem me está a ouvir, que isto é tudo gente muito organizada, mas vai admitir que eu já vi projetos em que a informação era toda menos aquela que era precisa para a comissão de ética. Quer dizer, 10 folhas de background de revisão, tenham paciência. Quer dizer, só preciso ter a certeza que há aqui um enquadramento atual, não preciso ter uma narrativa. E a questão do juízo sobre o que é que na checklist, e eu estou a insistir na checklist porque praticamente todas as comissões de ética têm uma checklist. E, portanto, se isto há uns anos não era verdade, agora, e ainda por cima com a questão dos sites e dos espaços das comissões de ética, a maior parte das comissões tem disponível um instrumento de guia do que é para submeter, uma checklist para verificar. A primeira questão aqui é se eu tenho anticorpos para isto. Se tenho, olha, eu diria paciência, bebe um copo de água, organiza a documentação e submete. Pronto. A segunda questão é, quando a Comissão de Ética faz alguma pergunta e devolve, por exemplo, com questionamento para esclarecer esta ou outra dúvida, é uma oportunidade fantástica do investigador, em vez de responder laconicamente a dizer nesta metodologia não se aplica não sei o quê, escrever 3 ou 4 parágrafos que justifiquem e fundamentem, porque no fundo a questão aqui associada é quão familiar, e é esta a vossa, não queria dizer lamentação, mas é esta a vossa angústia, que é quão familiar é a metodologia para toda a gente da Comissão de Ética. Nem tem que ser.
Aquilo que se pede é que a Comissão de Ética seja multidisciplinar, tem lá gente das várias áreas, não é? Como está previsto, tem 2 pessoas da comunidade, e isto desde 2018, portanto as comissões têm profissionais da organização e pelo menos 2 membros da comunidade que não têm ligação à organização e que, de acordo com a legislação, representam os valores da comunidade. E, portanto, eu até acho que nesta altura é uma oportunidade que a investigação qualitativa das ciências sociais não está a valorizar suficientemente. E, por exemplo, quando explica porque é que escolhe a etnografia, em vez de pôr para a nota de rodapé 10 referências sobre os estudos etnográficos já realizados não sei aonde, se calhar era só uma frase para dizer porque é que aquela metodologia é importante para fazer aquele estudo. E o que é que isso requer? Se calhar está aqui uma... Eu sou professora, né, neste momento. Portanto, eu tenho uma preocupação pedagógica sempre, que é como é que nós mesmo, com a documentação e os requisitos, conseguimos transformar numa pedagogia da ética, se quiser, nesta perspectiva. Obrigado. Vou passar à obrigada. professora também Obrigada. para responder à questão, para depois passarmos às outras também. Às outras. Muito bem. Eu vou tentar ser relativamente rápida, embora também gostasse aqui de aproveitar para reagir aqui aos comentários interessantes da professora Lucília. Em relação a se eu me senti sem bússola, Ana Paula, é assim, eu não fui para o terreno, eu não fiz ground theory, não é? Portanto, não fui para o terreno completamente despojada de teoria, de reflexão teórica, de conhecimento dos estudos em torno das problemáticas que eu queria e quis e acabei por estudar, e outras que entretanto emergiram do terreno. Aliás, como nenhum dos meus orientantes ou investigadores mais júniores vai para o terreno sem ter, no fundo, delineado minimamente um ponto de partida. E, portanto, eu antes de me lançar no terreno, até porque a professora Graça Carapinheiro me obrigou e muito bem, fui com uma carta dela também para a London School of Economics, não é? Na altura não havia internet, as bases de dados eram muito poucas e online não existiam sequer, e fui mergulhar durante 15 dias fechada para as catacumbas da London School a ver todos aqueles autores que eu já tinha ouvido falar, o Frightson, o Strauss, os homens da etnografia da sociologia da saúde. E, portanto, eu já tinha lido algumas coisas que me inspiraram, inclusive, a perceber bem não é, os meus objetivos de partida. É claro, quando eu digo que o capítulo teórico foi o último a ser fechado e construído, é porque... Como todos sabem, não é? E como se fazem em etnografia e em estudos qualitativos de um modo geral, o terreno vai nos dando a informação e vão emergindo novos conceitos que nos exigem revisitar outra vez a teoria e ir à procura de autores que nós não estávamos a pensar e até desconhecíamos, não é? Que tratavam e que nos ajudavam a interpretar aqueles dados. E, portanto, eu até ao final da análise dos dados do meu vastíssimo diário de campo, não é? Das minhas entrevistas, e já depois na redação e da análise desses resultados eu vi necessidade de voltar à teoria, não é? E portanto, o meu capítulo teórico nunca ficou fechado, só foi de facto o último a fechar e o último a ser revisto, e portanto, mas não senti falta dessa bússola porque eu já trazia também alguma coisa na bagagem. Se me permites, Mário, aproveito só para fazer aqui um comentário em relação, eu ouvi com muito interesse e agradeço imenso até a forma entusiasta que a minha colega de painel aqui apresentou, e de uma forma muito didática até, e muito interessante, a questão das comissões de ética na investigação qualitativa. Ora bem, portanto, eu quando fiz a minha pesquisa, não é? Na altura não havia
comissões de éticas, ou se havia, nós desconhecíamos e portanto, nos hospitais, portanto, bastava o parecer e o consentimento das administrações hospitalares, mas nós, cientistas sociais, já tínhamos também comissões de éticas que avaliavam o nosso projeto e passavam pelo crivo, nomeadamente, nós temos um código formal deontológico em todas as ciências sociais, que implica a exigência de um consentimento informado de todos os participantes, o anonimato dos participantes, a confidencialidade dos dados, portanto, muito antes de existirem comissões de ética. E também queria só aqui frisar uma questão que, aliás, estive hoje de manhã até a conversar um bocadinho sobre isto, e não são só os cientistas sociais que têm dificuldades com as comissões de ética. O professor Lobo Antunes e hoje a Inês Vicente, uma nossa colega que também trabalhou na área da saúde, falávamos hoje um bocadinho sobre isto. O professor Lobo Antunes falava muito estas comissões de ética nos hospitais, são muito vocacionadas para a investigação clínica, para a investigação biomédica, e nós próprios médicos, quando queremos fazer investigação no hospital, e investigação de caráter mais qualitativo, e que não implica a intervenção nos corpos, mas eventualmente implica, com certeza, intervenção a nível psicológico e alterações que podem suscitar perturbações nos próprios participantes, temos alguma dificuldade em fazer passar e preencher todos aqueles requisitos das comissões de éticas. Portanto, não são só os cientistas sociais que sentem essa dificuldade, os próprios profissionais dos hospitais, quando querem fazer investigação que sai um bocadinho fora, digamos assim, do mainstream e do formato que está previsto no preenchimento dos requisitos, e muito bem, das comissões de ética, que é, no fundo, eu estava a ouvi-lo, eu já ouvi várias vezes exatamente o mesmo discurso, portanto, varia muito pouco de comissão de ética para comissão de ética, portanto, tudo o que sai um bocadinho fora daquele mindset, há aqui uma dificuldade, de facto, em encaixar. Pronto, era apenas isto que eu queria dizer. Eu não quero monopolizar, até porque penso que há muitas pessoas que se calhar querem intervir. Obrigada, Mário. Eu acho que vai haver aqui um efeito secundário neste debate, que vai ser, depois de nós terminarmos, vai haver uma enxurrada de pedidos para o Centro Hospitalar de Setúbal, de que a professora Nunes é parte da Comissão de Ética. Vai haver uma enxurrada de pesquisa qualitativa. Há muita gente, muita gente por aí. Não. Vamos, porque há uma pessoa que tem sensibilidade em relação aos métodos qualitativos e, portanto, vamos para ali fazer investigação qualitativa. Muito bem. As comissões são grupos multidisciplinares, sabem? São equipas. Mas pronto, temos que ali em Setúbal. Mas há muitas, não é só aquela a que eu tenho a sorte de pertencer, não, há muitas. E eu acho que esta sensibilidade também são os investigadores e a seriedade com que fazem os processos, porque não é possível pensar isto sem pensar num quadro de reciprocidade, que é o investigador submete, a comissão aprecia, e isto cria logo aqui uma influência recíproca, quer queiremos, quer não. E, portanto, eu estava a tentar devolver-vos uma parte da responsabilidade no desenvolvimento da sensibilidade para as metodologias qualitativas. E dizer-vos que o facto das coisas terem mudado nos últimos anos, porque isto verdadeiramente, a exigência de pareceres para todos os estudos é de 2014, a nova composição das comissões é de 2018, que é que tem 2 membros da comunidade. Estes processos estão sempre em mudança. E em vez de olharmos para eles, porque nos afronta que eles sejam completamente ortodoxos, se calhar vale a pena ir pensando onde é que eu crio espaços de flexibilidade para olhar as metodologias. E eu vou-vos dizer, eu não sou da etnográfica, mas, por exemplo, a minha primeira metodologia de escolha foi a histórica. Nem vale a pena estarmos a conversar, se calhar, sobre como é que as pessoas numa determinada área disciplinar olham para a metodologia certa. Tudo o que não seja RCTs ou não sejam ensaios clínicos randomizados tem outro nível de grau que é preciso discutir. E, portanto, só estava a tentar que as pessoas não limpassem as mãos e não dissessem o problema é das comissões de ética.
Não, o problema é nosso todo, é de nós todos, que é quem quer fazer investigação qualitativa, que tem que explicar o que é que quer fazer e porquê, e fundamentar porquê, e quem está a ajuizar, abrir naturalmente o espaço, mas eu acho que as checklists têm todo esse espaço. Depois vocês dizem. Eu acrescentava até que há uma certa ideia por parte, às vezes, de quem não faz metodologias qualitativas, de que a metodologia qualitativa é um recurso fácil. Portanto, é muito fácil chegar para uma pessoa e fazer Eu costumo dizer que fácil é quantitativa, mas já lá vem agora se não me desmente, porque quantitativa é que é fácil. E por isso não me surpreende que às vezes cheguem às comissões de ética hospitalares pedidos de realização de entrevistas ou de métodos qualitativos menos bem preparados nesse sentido, porque se há realmente projetos muito estruturados, muito bem construídos, com pessoas com experiência em qualitativos, também há um bocadinho este preconceito sobre os qualitativos, de que é um recurso mais fácil, portanto é só fazer umas entrevistas às pessoas e portanto será mais fácil do que fazer um inquérito, um grande instrumento. Mas vou só aqui focar aqui duas questões que foram feitas por uma pessoa aqui no nosso bate-papo, que pergunta como encontrar um equilíbrio entre as tais 3 páginas no início, em que é apresentado o estudo, e o consenso informado, que leva muita gente a desistir, e o estritamente necessário. Portanto, como encontrar aqui um equilíbrio entre aquilo que se deve colocar numa nota informativa, num pedido de parecer, entre aquilo que é demasiado, informar o suficiente, mas sendo estritamente necessário, como encontrar este equilíbrio. E depois também outra questão da mesma pessoa, o que pensam sobre o excesso de estudos e de projetos que surgem em determinadas fases de incerteza e de mudança que contribuem para o descrédito das investigações. E nesta fase, por exemplo, isso é muito patente, todos os dias, seja no Facebook, seja onde for, participe neste questionário, participe neste... há um grande número de estudos e de projetos, e isso pode levar às vezes à exaustão por parte dos feitos empíricos. Então, esta questão é aberta, não está aqui dirigida a ninguém em particular, portanto, dou a palavra a ambas. Lucília. Agora começa a professora Helena, há bocado comecei eu, isto é um bocadinho a história do Bora Lá Trocando. Ok, Lucília, mas esteja à vontade, até porque eu também, é como eu gosto. Portanto, eu não sei se percebi muito bem a questão, a primeira, não é? Como encontrar um equilíbrio entre as 3 páginas de início, e estou aqui a ler, porque está aqui no chat, em que é apresentado o estudo e o consentimento informado, que leva muita gente a desistir. Portanto, no sentido, aquilo que eu percebo daqui, isto talvez tenha sido no seguimento de um comentário. Dificultam tanto, não é? Que acabamos por desistir, é isso? E como é que conseguimos arranjar aqui um equilíbrio? Eu penso que há pouco a professora Lucília acabou por referir aqui um bocadinho. Eu acho que também, e quando nos é dada essa abertura, e já por várias vezes tem sido dada nestas fases de negociação, de preencher os tais requisitos e a tal checklist, alguns conselhos de ética hospitalares, e creio, e a professora Lucília já deixou aqui essa mensagem clara, é bom nós também dialogarmos, não é? Submetemos, colocamos dúvidas, esclarecemos dúvidas, e se calhar as comissões de ética, e até porque são multidisciplinares, também devem ter, com certeza, e têm, que eu sei, pessoas ligadas às ciências sociais, poderão, e penso que ao longo dos últimos anos a coisa tem-se tornado mais ligeira no sentido do número de páginas de requisitos que assustam logo as pessoas, não mais ligeira do ponto de vista do rigor e do cumprimento das questões éticas. E, portanto, como encontrar este equilíbrio, não é? Eu acho que nós, cientistas sociais, também podemos contribuir num diálogo frutífero com as próprias comissões de éticas para encontrar este equilíbrio. Eu acho que não respondi, que fui um bocadinho evasiva, sinceramente. A assertividade é muito bonita. Penso que a aproximação, não é? E não nos colocarmos também às vezes numa postura de estarmos do outro lado da barricada, também se calhar poderá ajudar a resolver este equilíbrio, por forma a podermos entrar no terreno. O que é que pensam sobre o excesso de estudos, de projetos?
que surgem nestas fases de incerteza e mudança, e agora esta história do Covid é um tempo desses, não é? Somos bombardeados por favor, responda ao questionário, etc, etc. Para o descrédito das investigações não creio, não creio que seja por aí que as investigações possam ter descrédito. Elas têm descrédito, como disse a professora Lucília, quando nós não as devolvemos à sociedade. Não é? E quando o resultado das nossas investigações não contribuem para qualquer coisa de útil. E isso cabe-nos a nós, e às vezes os cientistas sociais, mas não só, também se esquecem um bocadinho disso, não é? E portanto, passo a palavra, então, a bola para esse lado. Obrigada. Não, eu penso que a questão das 3 páginas até deve ter sido eu a determinada altura, que eu costumo dizer, não é preciso ser muito extenso, mas a nota de... Imagine, eu vou fazer um projeto. Uma coisa é a sinopse do projeto, uma coisa aqui em termos documentais, a sinopse do projeto que eu submeto, à partida há de ser uma sinopse ou uma síntese do projeto ou um protocolo do estudo, que há de ser igual ao que eu apresentei na universidade ou no centro de investigação ou no sítio qualquer. Outra coisa é dizer que eu tenho que pôr a informação para os participantes de uma forma que seja clara para as pessoas, compreensível. Aqui entra a questão do jargão. Toda a gente tem dificuldade às vezes em dizer, então, mas como é que eu sei que as pessoas percebem? Ok, vejo que tem palavras técnicas que não é suposto, ou se tiverem que estejam desdobradas, estejam explicadas. E eu dei o exemplo de fazer pergunta-resposta porque as pessoas que vão participar no estudo, que são sujeitos, precisam da informação relativa ao quê? Qual é o âmbito ou contexto do estudo? Isto pode ser a primeira pergunta. Qual é o contexto do estudo? Aliás, primeiro tem o título, tem quem é o investigador e o modo de contacto. E depois, qual é o âmbito ou contexto do estudo? Qual é o objetivo ou propósito do estudo? Porquê é que eu estou a ser convidado? Porquê é que me chamam a mim para participar? O que é que se passa? Porquê é que sou eu? O que é que acontece se eu aceitar participar? Ou seja, o que é que eu tenho que fazer? As perguntas, a entrevista, seja o que for. O que é que acontece se eu não aceitar participar? Quais são as desvantagens ou os riscos de eu participar? E nós da saúde temos muita preocupação com os riscos, é verdade. E depois, a duração do estudo. Também posso pôr uma pergunta. Qual é a duração do estudo? Em vez de estar um parágrafo a dizer o cronograma é não sei onde, tarará. Pronto. E o que é que acontece aos meus dados? Que esta é uma pergunta crítica do ponto de vista da Comissão de Ética. Que é, quem é que pode ter conhecimento dos meus dados? E o que é que acontece aos meus dados? Quem pode ter conhecimento é quem acede a eles. O que é que acontece é quando acabar o estudo, onde é que eles vão? Desaparecem? O que é que acontece? E depois a pergunta sobre o que contactos, não é? Poderei aceder caso pretenda reclamar, porque as pessoas podem querer reclamar, ou pretenda abandonar o estudo, por exemplo. E isto também é uma pergunta que é, contactos é que eu posso utilizar? Ponto de interrogação. Isto reduz um bocadinho a tentação dos investigadores de colocarem parágrafos todos de enfiada, às vezes com bold, né? O objetivo é, tenho que fazer uma entrevista que dura, a aplicação da escala tal, pronto. E quando eu estava a dizer que é possível fazer isto de uma forma que elucide os sujeitos, porque aquilo que é preocupação das comissões de ética é a informação aos participantes para eles terem um consentimento livre e esclarecido. Portanto, a chave aqui é como é que eu estruturo a informação sobre o projeto para recrutar os sujeitos do meu estudo. E depois, aliás, isto na saúde é muito claro, diria, porque desde há muito tempo que a DGS diz que o consentimento tem que ter 2 partes. E nós normalmente dizemos que é a informação, a carta convite, ou a informação aos participantes e o consentimento, que está normalmente até no verso, e que deve ser em duplicado, que é para a pessoa ficar com uma e o investigador ficar com outra. É claro que a seguir o consentimento o que tem é as afirmativas, e por isso é que eu estava a dizer que pode ser aquela coisa do eu, Manel António, claro, fui informado sobre o estudo tal e tal, foram esclarecidas as minhas dúvidas, participo de livre vontade, aquela questão do o que é que o investigador quer do sujeito, quer que ele participe no estudo, quer que ele aceite ser entrevistado, até pode deixar logo expresso e deve no consentimento se autorizar a gravação da entrevista, se o que for. A questão é não complicar e não ser o próprio investigador a ser ambíguo no que é pedido. Porque, por exemplo, se disser é para aplicar uma escala, mas não disser qual é a escala, a Comissão de Ética vai perguntar, mas qual é a escala? Quer fazer uma entrevista não estruturada, ou uma entrevista aberta, está bem, mas qual é a pergunta de partida? Não podem pôr pelo menos isso? A questão é, quanto é que eu sou capaz de dizer, não, de escrever, sobre o que vou fazer, que dê segurança a quem está a fazer um parecer ou uma revisão ética do projeto. Isto era em relação a... Agora, em relação ao descrédito, eu não sei se a etnografia, se as investigações, desculpem, eu não sei se as investigações entram todas em descrédito.
mas que ficamos todos maçados, ficamos. E que a determinada altura já não há paciência, não há. E, sobretudo, confundem-se, e isto há de ser difícil até na literacia comum, confundem-se investigações que têm metodologia robusta, continuidade, são capazes de fazer follow-up, são capazes de ter ganhos para o conhecimento, para a sociedade, com coisas que são absolutamente fortuitas, efêmeras, que alguém diz, que giro, isto é me dá jeito para o currículo, vou fazer um questionário e um estudo e fazer um artigo. Porque aqui há outras coisas que estão atrás, e eu acho que não tem a ver com a investigação, tem a ver com hipertrofia, até curricular em alguns momentos, daquilo que são os papers e os trabalhos de investigação produzidos. E desculpem, mas as coisas têm de ser proporcionais e têm de ser válidas. E válidas, estou a pensar no bem comum. Por isso, a determinada altura, também somos nós que somos todos muito permissivos com, de repente, disparam não sei quantas investigações para a direita e para a esquerda com o mesmo sujeito e nós não sabemos depois o que é que vai acontecer. O que eu acho mais dramático até, devo dizer-vos, nem é a altura de pandemia. É quando, por exemplo, se entende que para fazer um estudo de mestrado se fala com doentes, se vai ter com doentes, se fica junto dos doentes. E isto cria, em meu entender, ou das crianças, ou das pessoas com problemas mentais, ou de um grupo qualquer vulnerável, que é a determinada altura o risco, que é um risco importante, de objetualizar os sujeitos do estudo, tratá-los como objetos. Eles são meios para o meu projeto, são meios para eu cumprir aquilo que eu quero. E isto é uma coisa que as comissões de ética às vezes estão muito atentas, que é quanto é que se objetualiza os sujeitos. Eu só lá quero ir aplicar nos questionários. E, portanto, aqui são os investigadores que têm que zelar que não tenham esta atitude de objetualizar, embora acredito que os cientistas sociais e as pessoas que fazem etnografia vivem lá o tempo suficiente para ultrapassarem esta fase. Mas há aqui sempre um risco, de alguma forma, utilitarista, relativamente aos sujeitos. Ok, obrigado. Catarina, vou-te passar já a palavra, que tens aqui uma questão também que querias colocar. Boa tarde, queria agradecer a ambas e dar os parabéns pelas excelentes intervenções de hoje, e já se falou agora mesmo dos riscos da etnografia, no sentido da tal instrumentalização e objetivação dos sujeitos observados, e eu gostava de colocar a questão do outro lado, da parte de quem avalia os projetos e da parte de quem também já fez etnografia. Quais são os contributos que a pesquisa de terreno em serviços hospitalares pode aportar à análise, à compreensão e à própria produção de conhecimento acerca de uma série de questões e temas no âmbito da saúde, da doença e da medicina. E outra era um comentário só, também para ambas, que é porque esta tendência para apresentar os investigadores que fazem etnografia, de certa forma, enquadrá-los em categorias profissionais que são nativas ou que são próprias aos serviços hospitalares. Por exemplo, apresentarem-nos como estagiários. Essa é gira. Essa forma de integrar os investigadores, tornando-os, de certa forma, parte da população do hospital. E obrigada. Que gira. Bem, a última pessoa a falar foi a professora Lucília, não sei se quer agora falar a professora Helena Serra. Eu acho que agora começa a professora Lucília. Então, nós temos as duas muita dificuldade em conversar, não é? Gostamos as duas de conversar e de ouvir. Bem, eu em relação a esta última vou confessar, Catarina, muito obrigada. Acho que é aquela coisa engraçada que eu tenho a impressão que eu também fiz isso alguma vez, que é de um estudo, exatamente, eu tenho a impressão que também fiz isso, vesti uma bata branca à investigadora e fiquei na dúvida como é que lhe chamava, não lhe chamei estagiário. Depois disse que ela estava a fazer uma pesquisa de terreno. Curiosamente, mas senti logo na pele essa ideia do vestir uma bata e dizer que é estagiário. Ou seja, a cultura, a linguagem que os nativos conhecem. Porque aqui trata-se de, em vez de criar e apropriar uma linguagem que é mais desconhecida, trata-se de conformar a linguagem àquilo que os aborígenes lá do sítio costumam usar. O que eu também acho que é parece-me uma estratégia interessante, per si, porque naturalmente nós todos temos estratégias para lidar com o desconforto, não é? Ou com o sui generis, ou com aquilo que sai do nosso padrão. Essa é interessante para... Eu veria assim, veria um bocadinho numa lógica do fazer
não é bem a acomodação, mas é fazer a integração com uma linguagem que os da casa, os nativos, percebem. Em relação à outra questão que colocou, agora esqueci-me, estava tão entretida a pensar nos nativos, fiquei a pensar, porque as pessoas, em contexto hospitalar, os profissionais de saúde são os nativos da casa, do contexto, do espaço, e portanto esta noção, estava a pensar nos estudos, alguns lá atrás a propósito das ilhas, as ilhas são habitadas, portanto esta coisa do tem lá nativos do contexto, mas provavelmente, também não sei como é que as pessoas do cientistas sociais se sentem ao entrar no hospital, porque muitas pessoas, vocês vão fazer investigação para sítios de onde, posso dizer isto assim com ar ligeirinho, uma pessoa no razoável uso das suas faculdades foge de lá, particularmente se forem situações de emergência, de morte, eu lembro-me de um estudo a propósito exatamente da mastectomia já há uns anos largos atrás, portanto se for uma coisa dolorosa, digamos assim, há aqui várias dificuldades, que é não ser da saúde e que é ir confrontar-se com um território que tem claramente muita gente a tomar conta. Estamos a esquecer, e eu vou já dar uma palmatória, que também é verdade que existem profissionais de saúde que são cientistas sociais e, portanto, temos aqui gente que acaba por trazer, eu diria, dos dois mundos, porque quando tenho uma enfermeira que é cientista social, ou tenho um médico que faz uma investigação qualitativa, etnográfica, fenomenológica, o que vocês quiserem. A questão é, se calhar o enriquecimento é diferente do que quem vem completamente fora. Eu ouvi atentamente a professora Helena Serra dizer a história do início, do chegar, do é tudo novo, é tudo diferente. Próprios cheiros. Mas isso é normal. Eu costumava dizer a brincar, na altura em que eu trabalhava na urgência, eu entrava em qualquer sítio e dizia boa tarde, e entrava. E ninguém dizia nada, porque eu acho que a gente tem a arte de quem trabalha lá, de quem está lá, de quem conhece o espaço. Eu, aliás, brincava com isto. Os profissionais de saúde têm uma coisa qualquer na testa que diz que são daqui. Ok. A noção, mas vou ficar a pensar nisso, que é que estratégias é que nós usamos para aproximar os cientistas sociais nos contextos em que eles não pertencem, mas em que vão passar a estar. Porque isto de ser, pertencer, estar, ouvir, não são exatamente coisas semelhantes nem parecidas e, portanto, estar lá não quer dizer pertencer. Obrigado. Professora Helena. Ok. Tenho o microfone ligado. Bom, eu vou pegar já aqui nesta segunda questão, que é... Eu de facto tive uma sorte imensa, ou se calhar também a construir, não sei, quero acreditar que também tive algum mérito na construção desta relação. Como é que eu me tornei nativa, ou como é que os nativos, no fundo, se apropriaram de mim e me fizeram nativa, não é? Eu fui-me sentindo aos poucos nativa, primeiro não me sentia de todo, apesar de me terem obrigado a usar uma bata branca para me tornar um deles, no fundo é isso, tens aqui o teu salvo-conduto para poder circular à vontade e ninguém te chatear, nem ninguém te questionar o que é que está aqui a fazer. Bom, tem bata branca, é dos nossos, não é? Faz parte do terreno, portanto... Mas, curiosamente, quando me abordavam ou quando me apresentavam, portanto, eu muitas vezes circulava sozinha, mas na maior parte dos casos circulava, ia acompanhar os médicos que eu ia observando, fosse na consulta, fosse nas visitas à enfermaria, fosse no bloco, fosse onde fosse, e faziam sempre questão de me apresentar. É socióloga, está a fazer uma tese de doutoramento, ai que engraçado, uma socióloga, era assim uma espécie de bicho exótico, não é? Que caiu ali, pronto, não era jornalista, portanto está-se bem, não é? Não vem aqui à procura de um escândalo. Não é economista, portanto não vem aqui à procura de saber se nós andamos a gastar mal ou a gastar bem, ou a escrutinar aqui a gestão financeira do serviço. Portanto, o sociólogo, pronto, não se percebe muito bem o que é que eles fazem, mas eles são engraçados, são giros, são assim, nós todos sentimos um bocadinho isso, não é? Portanto, o Mário está aqui a rir, está muita gente a sorrir e percebe o que é que eu estou a dizer. Portanto, mas a forma de nos tornar um deles é sociólogo,
a nossa socióloga, como eles muitas vezes, portanto, é nossa, já é nossa, está aqui, e eles tinham uma coisa muito engraçada, eles queriam, quando eu digo que eles consciente ou inconscientemente, às vezes procuravam instrumentalizar a pesquisa, era no sentido de ajude-nos a perceber, agora que está aqui, percebe o que nós fazemos, as horas de sacrifício, fins de semana, etc., em prol de uma causa maior, de transformar a morte em vida, etc., etc., transmita isso lá para fora. E quando eu lhes dava a ler, e eu dei retorno muitas vezes do meu trabalho, fui dando esse retorno, e a primeira coisa que fiz quando eu defendi a minha tese de doutoramento foi voltar ao serviço para deixar lá vários exemplares. E quando voltei ao serviço, estava tudo diferente, já tinham passado 1 ano ou 2, não é? Porque depois fui escrever a tese, pronto, tudo isso. Já não havia o mesmo diretor de serviço e fui convidada, Helena, já que está aqui, vai assistir a uma reunião onde nós vamos apresentar os casos clínicos. Ou seja, eram as mesmíssimas pessoas, os mesmos médicos, os mesmos enfermeiros que eu conhecia e que ali estavam. A liderança era diferente e, de facto, tudo aquilo estava diferente. E deu-me umas saudades de voltar, não é? De perceber o que é que mudou e porque é que mudou, etc. E, portanto, quando publiquei o livro, enviei convites, estavam várias pessoas do serviço, estava o João Pena, que viu o título Médicos e Poder, ou seja, eles foram-se apercebendo ainda ao longo da pesquisa que a questão era sobre a problemática do poder médico e sentiam-se confortáveis com isso, porque eles perceberam exatamente o que é que eu queria, o que é que eu entendia por poder médico, ou o que é que estava ali em jogo. E, portanto, nunca me senti o estagiário, ou uma vez por acaso perguntaram-me se eu era interna de medicina, se eu era uma aluna de medicina. Eu agora ficaria toda contente, porque pronto, se eles acham que eu sou aluna é porque sou jovem, não é? Na altura eu era uma jovem e não achei graça, portanto, chamarem-me uma interna, não sou interna, pronto, esclareci o que é que estava a fazer, etc. Mas pronto, nunca me socializaram dessa forma, portanto, nunca me retiraram a minha identidade enquanto investigadora. Contributos da etnografia ou da pesquisa qualitativa para melhor compreender, Catarina, é isso, para melhor contribuir para o conhecimento dos hospitais, do setor da saúde, produção de conhecimento. É muita. Nós temos contributos importantes porque nós mergulhamos, não é? Nós não nos limitamos, como na pesquisa qualitativa, isto sem quantitativa e sem qualquer aqui adjetivação redutora da pesquisa quantitativa, nada disso. Eu também uso questionários. Portanto, apesar de ser uma etnógrafa ou de me sentir pela forma como eu trabalho os meus objetos de investigação, esta é a metodologia que melhor se adequa. Mas, de facto, isto permite-nos, para além de mapear e de perceber, compreender, não é? E, portanto, aprofundar, ir ao tutano. E, portanto, há realidades nas organizações de saúde, sejam ela o hospital, seja o centro de saúde, seja o que for, que só são visíveis quando nós utilizamos estas metodologias, não é? E, portanto, agora é importante que esses contributos tenham depois também algum retorno em termos de nos ajudar a definir eventualmente políticas públicas ou redefinir a forma como os profissionais se relacionam ou como é que se podem, no fundo, por exemplo, definir ou redefinir as carreiras hospitalares, ou seja, o que for. E, portanto, claro, os nossos contributos são muito importantes, às vezes são pouco visíveis, e quero só apenas terminar dizendo que a medicina é também uma ciência social. Os médicos, muitas vezes, eu sei que a maior parte deles sabem disso, não é? A medicina é uma ciência social, portanto, vive de incertezas, não há doenças, há doentes, lidam com pessoas, e, portanto, acho que não estamos assim tão longe uns dos outros como à partida se possa pensar, antes pelo contrário. Muito obrigado.
Eu não sei se ia já comentar alguma coisa, já agarrar aqui nisto. Não, ia dizer uma coisa engraçada, que é, os contextos hospitalares não são medicina, os contextos hospitalares têm muitas profissões. E eu que sou enfermeira, que sempre achei que a enfermagem era uma ciência social e humana, é claro que quando sabem que são ciências sociais, sabem, os profissionais de saúde sabem que se inscrevem em várias esferas disciplinares das ciências, não é? Biomédicas, sociais e humanas. A questão aqui às vezes é, agora não sei, vou deixar uma reserva. Há bocadinho a história dos não ditos, penso que foi Paula Gil que fez a conversa a propósito da importância dos não ditos. E eu gostava de deixar eu não sou muito cética, portanto é uma palavra meia de cepticismo, que é aquilo que provavelmente pode distinguir um cientista social com experiência, com maturidade, é exatamente o perceber que ainda assim vê o que lhe permitem que veja. E eu não estou a dizer isto com nenhum tom conspiratório, porque haverá dimensões dos contextos que, para quem está a fazer observação participante, ou podem permanecer sempre invisíveis, não só pelos não ditos, mas até pelos não discutidos, pelos não comentados, e que são interpretação do cientista social, mas também é verdade que depende do tempo que a pessoa lá está, e do tempo, da tal imersão, mas de uma imersão que tem de ser recíproca, não é? Do contexto que aceita que alguém venha e dê lá um mergulho nas suas águas, com a noção de que a saúde tem muitos contornos. E quando se fala em questões de poder e em questões de competências ou em questões de decisão e tomada de decisão, o universo da saúde é muito mais complexo do que possa parecer, porque também não é só da arrumação profissional. Tem a ver com que profissionais são reconhecidos, que profissionais são reconhecidos com competência e autoridade para, e não tem só a ver com uma estrutura formal. Eu diria que, à boa maneira de qualquer grupo humano, tem efetivamente muito mais contornos do que se calhar é fácil de apreender. Por isso eu gosto da ideia de que ficam lá muito tempo. O tempo é alguma coisa que ajuda a visualizar ou pelo menos a compreender alguns aspectos e a dar tempo às pessoas para confiarem. Muito obrigada, eu calculo que isto seja mesmo a história do fim. Muito obrigada pela oportunidade de vir conversar um bocadinho. E eu penso que todas as áreas do conhecimento ganham com olhares cruzados. Claramente estas ganham, a saúde e as ciências sociais ganham. E a ideia dos olhares cruzados é que também às vezes ficamos só pela superfície. O multidisciplinar, o interdisciplinar é muito mais do que isto. Portanto, acho que as pessoas da saúde estão muito habituadas a falar de interdisciplinar e de multiprofissional e que as pessoas das ciências sociais durante muito tempo tiveram arredadas da realidade dos contextos hospitalares. E, portanto, também é bom, nesta perspectiva, do tecermos pontos de aproximação entre as áreas. Não é só porque somos todos da área social e humana que estamos todos perto, não estamos. A nossa hora já vai longa e o debate vai muito interessante. Eu vou só reportar aqui algumas questões que foram colocadas extra. Não vamos ter tempo de as debater e de aprofundar, mas há aqui uma pessoa que fala de uma pesquisa que está a fazer, que está em curso e que gostava de ouvir um pouco mais sobre as estratégias e metodologias de pesquisa em contexto hospitalar no meio da pandemia, para além da etnografia visual ou a netnografia, e nós, a este respeito nós vamos ter um outro webinar, vamos ter, até posso falar já, vamos ter mais 2 webinars, um no dia 22 de junho, onde vamos falar das especificidades da saúde como lugar etnográfico, sobre o acesso, a permanência e as intermitências desta permanência, no dia 22, e no dia 24 de junho vamos falar precisamente sobre a etnografia na saúde pós-Covid-19, o desafio da presença em tempos de distanciamento. Portanto, vamos ter este último webinar, vai ser especificamente dedicado a estas questões e vamos ter algum tempo para debater estas questões lá. Também há quem pergunte depois cuidados específicos nos estudos na área da saúde mental e fazem outros comentários também, mas infelizmente já não vamos ter tempo de os abordar. Eu interpretei este último comentário da professora Lucília como um comentário já final da sua parte e vou pedir também à professora Helena para fazer assim um último comentário final para depois encerrarmos o nosso seminário. Muito bem, eu queria também, já que estou a finalizar, agradecer muito
à professora Lucília, porque de facto é muito bom aproximar estes, como ela própria disse, cruzar estas diferentes perspectivas em torno da investigação no hospital, seja ela, vinda ela das ciências sociais, neste caso, em concreto, e acho que temos que fazer estas coisas mais vezes, não é? Porque é importante também nos colocarmos no lugar dos outros, não é? E perceber o que é que as comissões de ética nos hospitais visam assegurar e, portanto, que é absolutamente legítimo e que muitas vezes nós, desajeitados porque não estamos dentro do terreno, não é? Tropeçamos e, portanto, essas questões têm que ser absolutamente asseguradas e, portanto, e que vão para além da nossa própria ética de investigação e coisas que muitas vezes nós nunca pensámos, e também do lado das comissões de éticas, elas perceberem um bocadinho melhor o que é que nós andamos a fazer, também ajuda muitas vezes a descodificar as nossas embirrações, as nossas resistências a ultrapassar e a contornar as comissões de ética, que às vezes acontece, não é? Pronto, e que se calhar não deveria, e portanto eu acho isto muito, não convém. Não pode. E, portanto, convém, pronto, ou convém, conforme, pronto. Não pode, desculpe, não eu sei pode. Que não pode. Eu sei que não pode e não é desejável, mas conheço alguns casos em que isso às vezes acontece, como também a professora sabe, não é? E, portanto, é importante esta aproximação e é importante, de facto, haver mais ocasiões destas para nós conseguirmos chegar... é frutífero, não é? Estes olhares cruzados, eu como sou aliás, os sociólogos um bocadinho, não é? Eu sou muito promíscua no bom sentido, eu gosto de misturar as diferentes disciplinas, os diferentes olhares, dentro das ciências sociais e fora delas, e, portanto, tudo o que me possa servir de ancoragem para eu perceber melhor a realidade, enquanto a realidade é tão complexa e, portanto, sendo tão complexa, é importante trazer esses após para melhor compreendê-la. Muito obrigada também por ter estado aqui e obrigada a todos por terem promovido o debate e contribuído para o debate com questões tão interessantes. Muito obrigado. Obrigado, em particular, à professora Lucília e à professora Helena, pelo vosso contributo, pela vossa disponibilidade, pelo vosso testemunho, pela experiência que partilharam também, e vamos encerrar com alguma pena, porque acho que havia muito mais coisas para debater e realmente havia aqui muito mais questões até que ficaram por explorar por parte até de algumas coisas que foram levantadas e que eu tinha também algumas questões, mas que acho que não vamos conseguir agora falar sobre elas, até sobre a lógica de haver um certo estereótipo acerca das comissões de ética e a eventual razão para esse estereótipo existir, e talvez eu gostaria de, não sei se as pessoas, outras pessoas que estão na audiência se teriam experiência ou não de tentativas de entrada no campo hospitalar, mas infelizmente realmente não vamos conseguir falar sobre essas coisas. Convido toda a gente que está aqui presente a participar nos próximos seminários para que possamos continuar este debate com esta dinâmica e vamos encerrar e até à próxima. Voltamos a encontrar-nos, se puderem estar connosco, já no dia 22 de junho, às 18 horas, e depois no dia 24 de junho também às 18 horas. E até lá. Obrigado a todos. Fiquem bem. Obrigada. Boa tarde a todos. Tchau, boa tarde. Deus. Ficamos fora da reunião. Não. Saiu toda a gente menos nós. Muito obrigada a todos. Estava a pensar, isto abriu uma caixa de lateral, já percebi que sou eu. Vou sair, está bem? Muito obrigada pela experiência, foi muito interessante. Obrigada.